Todo mundo na bênção do Senhor, 100%? Senta um momentinho, fique à vontade. Deus, Ele tem um recado especial para cada um de nós, amém? Creio que Deus sempre fala ao nosso coração, e o que Deus tem preparado para nós, irmãos, sempre é especial. Que a gente coloque isso no nosso coração. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, vem para nos edificar, amém? Vamos começar então, irmãos? Pegue a sua Bíblia na sua mão aí. Hoje nós começamos no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, o versículo é o 17. Lucas 10, 17. Você que trouxe a sua Bíblia aí, senão não vai aparecer aqui na tela, irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 17. Chovendo lá na rua. Ensaiou uma chuva de tarde e de noite. Lucas capítulo 10, versículo 17. Hoje nós vamos falar sobre o ser de Jesus, sobre a salvação, sobre aquilo que nós devemos, e precisamos tomar uma decisão na nossa vida, que é por Jesus. Amém? 10, 17 vai falar o seguinte, irmãos, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Amém, irmãos? Olha todo mundo para cá agora. A Bíblia vai contar, irmãos, que os 70 que foram enviados por Jesus, por onde eles andavam, os espíritos se sujeitavam. Só que tem bastante coisa para a gente aprender. Para que o espírito, irmãos, venha se sujeitar a um homem, a uma mulher, é necessário que nós sejamos de quem? De Deus. Amém? Fala para o teu irmão e diga: seja de Deus. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, primeiramente Jesus levantou quantos discípulos? 12. Amém? Esses 12, irmãos, foi aumentando, até que chegou nesses 70 que aqui mostra. E a Bíblia diz que eles foram enviados. E onde eles andavam, no nome de Jesus, eles curavam enfermos e eles expulsavam demônios. Primeira lição de hoje, irmãos: se a gente quer realmente ser usado por Deus, se a gente quer orar por alguém e essa pessoa ser abençoada, ser curada, ser livre, nós precisamos ter a marca do Senhor na nossa vida. Amém? Nós precisamos aceitar o nome de Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Senão, não tem jeito, irmãos. Olha o que diz mais. Eu vou acompanhando com vocês aqui. Versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair da onde, irmãos? Do céu. Toda vez que eles usavam o nome de Jesus, homens de Deus, Satanás ele perdia a batalha. Amém? Satanás mais uma vez era derrotado. Mas sei aqui que não é o assunto de hoje. 19. E eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui a gente precisa entender, irmãos. Se a gente é de Deus, nós temos autoridade para usar o nome de Jesus. Amém? Ministro, eu estou começando na fé, eu não decidi por Jesus. Irmão, entenda uma coisa: não adianta a gente usar o nome de Jesus. Amém? Porque o nome de Jesus, sem, irmãos, você ser de Deus, não adianta de nada. E eu vou provar para vocês no livro de Atos, fala, irmãos, sobre os filhos de Seba. Quem já leu na Bíblia, irmãos? Eles usavam o nome de Jesus, eles diziam: manda que você saia demônio no nome de Jesus, e o mesmo Deus que o Paulo prega. E os irmãos diziam: nós sabemos quem Jesus é, sabemos realmente quem Paulo é, mas e vocês? Por que eu faço esse questionamento, irmãos? Porque se a gente não é de Deus, nenhuma oração a gente vai fazer, irmãos, que vai dar resultado na nossa vida. Não tem como a gente orar e ficar curado. Não tem como você orar por alguém e abençoar a vida de alguém se você antes não entregar sua vida para quem? Para Jesus. Irmão, a gente precisa compreender, é o primeiro passo do cristão. Entrega a sua vida a Jesus para que aqui nessa terra, irmãos, você possa ter uma vida abençoada, uma vida em paz, uma vida tranquila, e depois, após isso, irmãos, vão
estarem os vossos nomes escritos aonde? Nos céus. Olha para cá, agora eu quero toda atenção, irmãos. Pode parecer complicado, mas não é complicado de entender. A Bíblia diz que os espíritos se sujeitavam quando aqueles homens usavam o nome de Jesus. Amém? Quem entendeu até aqui? Tranquilo. Mas tinha um detalhe. Esses homens, todos eles, tinham o seu nome escrito aonde? Nos céus. Amém? Irmão, é uma prerrogativa. Se você não for salvo, o nome de Jesus não vale de nada. Você pode, irmãos, gritar, sapatear, como a gente vê muitas vezes. Eu não vou falar mal de religião de ninguém. Não estou falando não, é só um exemplo. Mas eu já vi várias vezes a pessoa ir na casa das pessoas e dizer em nome de Jesus, o demônio sai. Inúmeras vezes na internet eu vejo vídeos as pessoas dizendo sai em nome de Jesus e o demônio debochando em grito na casa da pessoa. Por quê, irmãos? Eles não têm a marca de Deus na vida deles. Eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Quem está conseguindo compreender, irmãos? E olha o que diz mais. Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos aonde? Nos céus. Irmão, se a gente tem o nome escrito no céu, a nossa vida ela começa a mudar. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, é feito na nossa vida uma marca, que é a marca do Espírito Santo. Então, naquele momento, irmãos, no mundo espiritual, Satanás olha para você e sabe que você é propriedade de quem? De Deus. Assim como ele também sabe, irmãos, se você não aceitou Jesus, a quem você pertence? Quem consegue compreender, irmãos? Ou a gente pertence ao diabo, ou a gente pertence a Deus. Não tem outra coisa, irmãos. Ele olha e ele sabe. Esse é do Senhor Jesus. Esse é de Jesus, esse eu posso. E se ele falar no nome de Jesus, eu vou ter que me curvar. Se ele me mandar embora no nome de Jesus, eu vou ter que sair. Amém? Quem está conseguindo entender? Era o que acontecia com os discípulos. Eles iam lá e diziam, demônio, sai no nome de Jesus. A pessoa ficava liberta. Doença no nome de Jesus, sai. E a pessoa ficava curada. Mas por quê, irmãos? Porque antes eles aceitaram Jesus e tinham o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Deixa marcado aqui que a gente vai voltar depois. Deixa marcado aí. Vamos ali em Atos 19. Um pouquinho mais à frente aí. Atos 19. Atos capítulo 19. O versículo é o 11. Atos 19, 11. Espera para acharmos. Achou? Olha o que diz. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que, irmãos? Maravilhas extraordinárias. Amém? Paulo era de Jesus? Sim. Tinha aceitado Jesus? Sim. A Bíblia diz, irmãos, que ele teve uma visão. Naquela visão ele ficou cego, procurou o homem de Deus, o homem orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos. A Bíblia diz que 3 dias ele ficou jejuando, orando, pedindo a direção de Deus. Se tornou, a partir daquele, irmãos, um servo de Jesus. Ele tinha o seu nome escrito aonde, irmãos? Nos céus, no livro da vida. E a partir desse momento a Bíblia diz que através da vida de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Aqui tu já começa a entender, irmãos, por que muitas vezes a gente ora, até clama e diz nome de Jesus e nada acontece. Porque o nosso nome não está ok? Escrito no livro. A gente ainda não decidiu, ainda não escolheu por Jesus. Mas olha o que diz mais, 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Malignos. O Paulo chegava lá e dizia: olha, leva essa água lá para a pessoa lá, está abençoada, pode levar que ela vai ser curada. Por que isso acontece, irmãos? Porque Deus está ali. A pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Ela usa o poder que foi dado. Lembra lá no começo? Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Toda obra do inferno, nada vai fazer mal. Mas só que a gente precisa ter o nosso nome, irmãos, no livro da vida. A gente precisa aceitar
desse crente, colocar a vida no altar do Senhor. Assim os milagres acontecem. Por isso que você vê, irmãos, o pessoal lá vai falar para casa, está abençoado, chega lá e curado. Por quê? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Logo mais eu falo sobre isso. Segue aqui. 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo chegaram lá e disseram assim: vamos fazer o seguinte, reuniram o povo lá, eram 7 homens, eles chegaram e diziam: pelo nome de Jesus, o Jesus que o Paulo prega, diabo, sai! Olha o que vai acontecer. 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Olha para cá, irmãos, isso aqui é essencial. O sacerdote daquela época, os principais sacerdotes, era como se fosse o responsável da igreja. Amém? Isso nos ensina, irmãos, que a religião, irmãos, mesmo que clame pelo nome de Jesus, se não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não adianta de nada. Não, mas eles eram, digamos, os filhos do pastor. Irmão, se não aceitar Jesus, não adianta nada. Amém? Se o pastor não aceitar Jesus, a mesma coisa, irmão. Vai bater pé, vai gritar, vai sapatear, vai falar em nome de Jesus e depois não vai sair. Olha o que diz mais. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço a quem? Jesus. Eu bem sei quem é quem, irmãos. Mas vós, quem sois? Olha que pergunta, irmão. O diabo disse assim: eu sei quem é Jesus. Filho de Deus. E Paulo, sei também, Paulo é servo de Deus, sei sim. Em Paulo está a marca do Espírito Santo. Lá, Paulo é de Deus, eu sei que é. Se ele falar em nome de Jesus, eu tenho que sair. Mas e vocês? Olha a pergunta do diabo. E eles tinham o seu nome escrito no livro da vida, sim ou não? Não. Olha o que vai acontecer. 16. E saltando deles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram da onde, irmãos? Daquela casa. Como diz o gaúcho, tomaram um povo. 7 apanhados de um. Isso aí a Bíblia diz, irmãos, nus, correndo, fugindo. Por quê, irmãos? Não adianta invocar o nome de Jesus se você não for salvo. Nada acontece. Irmão, entenda, o nosso nome precisa estar no livro da vida. A gente precisa ter o nosso nome escrito, irmãos. Quando o Senhor for ler, a Bíblia vai nos mostrar 2 livros, um deles das obras e outro para ver se o nosso nome vai estar escrito. Se ele achar, irmãos, passaremos a eternidade com o Senhor. E se o nome lá não for achado escrito, você vai ver. Amém? Deixa marcado aí. Vamos mais à frente. Apocalipse capítulo 20. Último livro da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Até aqui entendido, irmãos? Ter o nome escrito no livro da vida, irmãos, tem muito benefício. Você pode usar o nome de Jesus. Você ora, Deus opera. E depois, ministro, que eu parti dessa terra, irmão, vai ter a salvação, que é o bem mais precioso. Esses dias uma pessoa falou comigo, irmãos. Ele tinha a vida toda errada. Passou o trabalho na vida, mas a vida sempre a vida toda torcida. Agora que a vida dele se ajeitou, ele começou a entender, irmãos, e começou a conhecer Deus. E ele teve o meu trabalho, a gente foi conversando, ele disse: hoje eu troco tudo que eu tenho para ter um lugar ao lado de Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, tem muita gente que briga para ter, e depois que Deus, não quer saber de Jesus. Hoje que ele adquiriu um patrimônio bom, ele disse: eu troco tudo por Jesus. Eu disse para ele: agora sim, agora você está entendendo. Irmão, a gente tem que pensar dessa forma. Nós somos de Jesus hoje. Quem nós somos perante Deus? Se hoje nós partíssemos, para onde a gente vai? Devemos de estar preparados? Sim ou não? Sim, todos nós. Amém? Olha só, achou aí? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Preste muita atenção agora, eu vou ler com vocês aqui embaixo. Diz assim: e vi um grande, pode ser o 12 para nós aí, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro do que, irmãos? Da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que, irmãos? As suas obras. Só que a gente vai parar, irmãos. A Bíblia diz que existem 2 livros, amém? Um vai falar sobre as suas obras. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a salvação não vem por obras. A salvação vem da onde? Da fé em Jesus Cristo. Amém? Se você crê em Jesus, irmãos, você é salvo. Não é o que eu faço, irmãos, que me salva. Quem consegue ler isso, irmãos? Não é a ação. O livro de obras, irmãos, e ações estará na mão do Senhor. Mas o livro da vida, onde o meu nome e o teu nome tem que estar escrito, também estará. Olha o que a Bíblia diz. Segue mais. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Olha que coisa séria, irmãos. Olha para cá. Não sei se você percebeu, olha o que a Bíblia está dizendo. Quem já viu vários, principalmente na aula de Titanic, quem lembra? Afundou, levou aquele monte de gente. Foi ou não foi, irmãos? A Bíblia está dizendo, irmãos, até aqueles que estão mortos, que nunca acharam, o mar vai devolver para Deus no dia do quê? O julgamento. Coisa séria, irmãos. Olha o poder do nosso Deus. Ninguém ficará em oculto, irmãos, de Deus. Não ficará ninguém sem ser julgado. A Bíblia diz, o mar vai entregar a Deus. Olha quem mais. A morte e o inferno deverão os mortos que neles há. Olha que coisa séria, irmãos. A morte, aqueles todos que foram ceifados, todos esses, irmãos, serão levados também perante quem? Deus. Aqueles que já foram largados no inferno, aqueles que aqui nessa terra andaram, irmãos, não acreditaram em Jesus, um dia estarão todos também perante Ele para o julgamento. Amém? Quem está conseguindo entender? Vinícius, quando é que vai ser isso aqui? Irmão, entenda. A palavra mostra, irmãos, até esse fato, Jesus já voltou. Amém? Porque ele mostra grandes e pequenos que haviam com Ele, que já andavam com Ele. E se então Jesus já havia voltado, já havia passado 1000 anos, que era a batalha do próprio Senhor contra Satanás, até que o nosso Deus irá se manifestar. Amém? Então eu creio, eu falava para minha esposa, eu quero, irmãos, e eu pretendo de todo o meu coração participar do exército do Senhor para derrotar Satanás. Porque o diabo, irmãos, ele é desgraçado. Ele tem levado vidas, ele tem destruído famílias, irmãos. E se a gente não se levantar hoje como pessoas de Deus marcados com o nosso nome no livro da vida, irmãos, próxima vez, irmãos, que ele tiver que atacar, vai atacar quem? Nós mesmos. Amém? Se deixarmos, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E a Bíblia está dizendo, irmãos, todos nós, aquele que foi para o inferno, que morreu e ninguém mais achou, todos esses vão estar perante Deus. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Pula para o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Coisa séria, irmãos. Quer dizer, então, isso que se eu morrer hoje, sem aceitar Jesus, eu vou para o inferno? Sim, é o que a Bíblia diz. Só que o inferno, irmãos, ainda não é o final da nossa alma. Depois disso, a Bíblia diz que tu vai ser julgado pelos teus atos, tu vai sofrer pelaquela maldade que tu fez, e ainda vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é sério, irmãos. Versículo 15. E aquele, olha, presta atenção, você vai ser julgado, ou tem um dos livros que é para os seus atos, quem consegue entender, e tem o da vida, olha só. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde, irmãos? No lago de fogo. Diga misericórdia. Meu Deus, irmão, mas é coisa séria. Se eu estou brincando, mas só que você relaxe e entenda. Irmãos, se a gente não tiver o nosso nome escrito no livro da vida, não adianta nada as obras. Quem está compreendendo isso, irmãos? Não adianta. Vinícius, nosso Senhor estava todos os dias pregando a palavra. Irmão, se eu não aceitei Jesus,
Amém? Quem consegue entender? Irmão, não vai ter como, Deus não vai ter pena de ninguém, não. Nós estamos tendo a nossa oportunidade, irmãos, aqui nessa terra, de resolver a nossa vida. Se eu quero andar com Jesus, se eu quero ser de Jesus, ou não. As minhas obras, irmãos, serão julgadas. Mas o que realmente vale é que se meu nome está escrito, ou não. Amém? Olha só que a Bíblia vai nos mostrar. Vamos ali em Filipenses, capítulo 4. Só voltar um pouquinho, você acha? Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. 4:3. Olha o que vai dizer, irmãos. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e clemente com os outros cooperadores, cujos nomes estão aonde, irmãos? No livro da vida. Então, isso realmente existe, esse livro não existe? O próprio apóstolo dizia, pega este povo, cuida deste povo. Esses que servem a Deus, aproveite o momento para cuidar das pessoas, amém? E depois, irmãos, o teu nome vai estar escrito no livro da vida, amém? No início eu aceitei Jesus, então o teu nome está escrito. No início eu ainda não aceitei, não é a noite para te aceitar Jesus, para te colocar a tua vida perante Deus, falar com Deus com seriedade, dizer, Deus, eu quero a partir de hoje uma vida diferente. Eu quero meu nome escrito no livro da vida, não só, irmãos, para que os demônios venham se sujeitar, mas para que no dia que Jesus voltar, irmãos, eu possa subir com Ele. Para que as minhas obras, irmãos, sejam julgadas, mas para que também o meu nome seja achado no livro da vida. Amém? Diz mais, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Fala com o teu irmão, Deus está perto. Irmão, e não só perto, como a gente imagina em espírito, mas está muito perto, irmãos, à volta do Senhor. Amém? Ou a gente escolhe Deus hoje, irmãos, ou a gente pode estar perdendo o nosso tempo. Imagine, irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Se você não aceitou Jesus, e nesta noite o Senhor Jesus volta, ninguém sabe dia e hora. Amém? Muita gente já tentou adivinhar, profetizou, falou e nunca se cumpriu. A Bíblia diz, irmãos, o único que sabe é o Pai, nem o Filho, nem os anjos. Então o dia determinado já está, mas só Deus sabe. E nós, irmão, eu não vou perder tempo. Eu vou querer que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu vou aceitar Jesus de todo o meu coração. É a melhor coisa, irmãos, que nós podemos fazer. Amém? Perto está o Senhor. Fala para o teu irmão, Deus está perto. Faz uma cara dele, fica assustado com ele. Deus está perto. Não perde o teu tempo, irmãos. Amém? Irmão, a gente tem que entender. Eu falo assim, irmãos, para que você compreenda que a igreja, irmãos, não é um clube. Amém? A igreja não é um lugar que a gente vem só para mais um dia de culto. Não, irmãos. A gente tem que vir para a igreja, pegar a palavra, praticar. Início eu não aceitei, eu aceitei, então aceita, irmãos. Decide hoje. Amém? Não perde mais tempo. O dia passa, irmãos, os anos passam, a gente não volta atrás. A gente tem que aproveitar o dia de hoje. Amém? A oportunidade que Deus está dando hoje. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Tem gente que fica preocupada, até se preocupa com a sua salvação. Não sabe se é salvo, irmão, então ora a Deus. Pede para Deus, Deus me mostra. Pai, eu sou salvo, eu estou com o Senhor. Se hoje eu partir, eu vou estar ao teu lado. Lembra daquele Senhor que eu disse para vocês? Ele disse, Deus, eu troco tudo. Se o Senhor tiver um lugar para mim, ao seu lado. E ele disse que todos os dias ele tem feito essa oração. Irmão, que a gente possa pensar todos os dias, Deus, o Senhor está tão perto, mas eu vou com o Senhor. Porque se ele voltar, irmãos, e nós não estivermos ao lado do Senhor, irmãos, o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, a palavra diz, irmãos, não tem como eu mentir para vocês.
vocês. Todos serão largados no lago de fogo. Amém? Para terminar, vamos lá certinho. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Irmão, já isso aqui é o que eu já venho pregando. Eu venho dizendo, irmãos, a gente pode ser melhor, a gente pode colocar os nossos pensamentos em outras coisas, a gente pode viver uma vida diferente. Não, é só tomar uma decisão. É só decidir, não, eu vou viver para Cristo, eu vou colocar minha vida no altar do Senhor, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Irmão, tu vai ver, tu vai sentir paz do Espírito, tu vai sentir o Senhor contigo, a tua vida vai ser totalmente diferente. Amém? Decida hoje, volta lá em Lucas 10, para a gente terminar. Lucas 10, onde ficou marcado lá? Lucas 10, 17. Vamos um pouquinho mais para frente agora. Lucas 10, 19 agora. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Vamos dar uma glória a Deus bem bonito. Glória a Deus. Que o nosso nome possa estar escrito, irmãos, lá no céu, lá no livro da vida. Amém? Quando chegar o grande dia do Senhor, que todos nós possamos estar juntos com o Senhor, numa eternidade, irmãos, ao lado do nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz, irmãos, todos nós, somos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo, irmãos, o que vai acontecer? O pó vai voltar. E a nossa alma, o nosso espírito, irmãos, volta para quem? Para Deus. Amém? E ali terá uma eternidade, ou com o Senhor Jesus, ou no lago de fogo. Eu quero estar com Jesus. Quem quer, irmãos? Amém? Só que tem algo mais importante, irmãos, que eu sempre falo. Eu creio assim. Pode que cada um creia de uma forma. Detalhe, eu falei para os irmãos. Eu creio, irmãos, que lá no céu nós vamos reencontrar grandes pessoas e muitas pessoas que nós perdemos. Amém? Então, por que eu falo isso, irmãos? Hoje, irmãos, se você não tem o seu nome escrito, irmãos, e sente saudade de alguém, tu sabe que a pessoa partiu com Jesus, escreve o teu nome no livro da Bíblia, diga: Deus me salva. Pai, eu quero estar um dia junto com todos, Pai, louvando ao Senhor na presença do Senhor. Amém? Não perde essa oportunidade. Se eu falar para os irmãos à tarde, um dia estaremos todos reunidos. Amém? Aquele que você perdeu, aquela pessoa que era de Jesus há muito tempo que você perdeu essa pessoa, estaremos todos reunidos. Amém? Eu quero ver vocês lá. Amém, irmãos? Eu dizia para os irmãos à tarde para a gente marchar buscando o abençoado do céu. Glória a Deus, irmãos. Aplaude o Senhor bem forte.